Olá, sejam bem-vindos ao programa É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo, hoje eu vou conversar com o Mariano Senamo, que é diretor de novos negócios do IDESAN, sobre negócios sustentáveis e de impacto na Amazônia. Impacto positivo, claro. Mariano, seja muito bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia. É um prazer, uma satisfação poder conversar contigo. Como é que surgiu esse programa específico de levar negócios de impacto, impacto positivo, claro, social, ambiental, para a Amazônia? É uma região que tem aí 25 milhões de brasileiros e é hoje uma das mais comentadas, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Seja bem-vindo, Mariano. Boa tarde, Marcelo. É um prazer enorme estar aqui para bater esse papo com você e com os espectadores do canal. E o programa surgiu a partir da necessidade que nós enxergamos de se apoiar empreendedores e negócios que estavam em estágio inicial e tinham a ambição de crescer, não apenas financeiramente, mas também resolver problemas sociais e ambientais relevantes na região. Estamos falando aqui de negócios que, além de gerar retorno financeiro, ajudam, por exemplo, a oferecer um sustento digno para comunidades ribeirinhas, pequenos produtores rurais, povos indígenas e tantos outros com atividades econômicas não associadas ao desmatamento. Do ponto de vista ambiental, estamos buscando negócios que consigam reduzir o desmatamento e suas emissões de carbono. Nesse momento, especialmente um tema sensível, quando os líderes do mundo inteiro estão reunidos no Egito, tentando traçar metas e acordos entre países para se limitar ao aquecimento global a níveis que nos tirem da rota de uma catástrofe ambiental sem precedentes. Então, é isso que nós buscamos, essa é a nossa motivação. Vai ser um prazer poder explorar em um pouco mais de detalhe o que nós estamos fazendo com você. Mariano, é um desafio para muita gente que não conhece a Amazônia. É bastante difícil, às vezes, de compreensão, né? Porque a gente já cita 25 milhões de pessoas, são 700 cidades, mas o perfil é muito diferente do que se conhece nas grandes capitais, nas grandes aglomerações urbanas no Brasil e também no mundo, enfim. Conta um pouco, você já mencionou populações ribeirinhas, a região é a região da maior bacia hidrográfica do mundo, né? Conta um pouco sobre as peculiaridades desse desafio e como vocês estão enfrentando ele. Bem, naturalmente, estamos falando de uma região muito grande. A Amazônia Legal brasileira ocupa cerca de 60% do território do nosso país. E é, obviamente, muito diversa em termos políticos, econômicos, culturais, ambientais. Então, a distância que nós temos entre Boa Vista, capital do estado de Roraima, e Rio Branco, a capital do Acre, é a mesma distância que nós temos de São Paulo a Buenos Aires, por exemplo. Então, é natural que exista muita diferença. No entanto, nós temos algo que eu não sei explicar muito bem, mas é uma tendência de, ao se remeter à região amazônica, nós achamos que é um grande território homogêneo. E não é. A economia do Mato Grosso, por exemplo, muito baseada no agronegócio, é totalmente diferente da economia do Amazonas, que é bastante dependente do distrito industrial da Zona Franca de Manaus. A economia do Pará, em grande parte, é sustentada pela mineração, é muito diferente da economia de Rondônia, onde a pecuária é uma atividade econômica muito forte. Então, acho que o grande desafio é conseguir se buscar empreendimentos que naturalmente vão trazer prosperidade. E aí, quando falamos de populações ribeirinhas, povos indígenas, comunidades tradicionais,
agricultores. Eu acho que o grande desafio é olhar para essas populações com o mesmo nível de compreensão e ambição que nós olhamos para populações de qualquer outra região do país. São pessoas que têm a mesma vontade de melhorar de vida que a população de São Paulo ou de Minas Gerais. Então, acho que o que é novo é encontrar formas de se gerar renda, prosperidade, de forma combinada com a conservação de florestas, porque não é bom para o país, não é bom para o Brasil seguir devastando a Amazônia da forma como estamos fazendo isso hoje. Isso tem prejudicado acordos comerciais, isso tem prejudicado a nossa imagem política e a diplomacia do país com outros países, porque a maior parte das nossas emissões, que nos colocam como o 7º maior emissor de gases do efeito estufa, elas vêm da devastação da Amazônia. Então, é uma destruição que infelizmente, gera pouco para o PIB. Apesar de ocupar 60% do nosso território nacional, a região gera menos de 8% do nosso produto interno bruto. Então, o grande desafio é construir essa nova economia e gerar renda e prosperidade não só para a região, mas para o país como um todo, com um novo paradigma de desenvolvimento, com novas formas de produção sustentável, de geração de riquezas, sem emissão de gás do efeito estufa. Perfeito. Agora, Mariano, apesar das grandes diferenças, né, que existem, as peculiaridades, as questões intrínsecas aí da Amazônia, as necessidades básicas são as mesmas. Precisa-se levar a educação, tem que se vencer o desafio da infraestrutura, de conexão, de interligação entre essas cidades, que são distâncias vastíssimas, né, que você tem aí, e as pessoas precisam comer, né, precisam ter acesso à saúde também. Me conta um pouco sobre quais são as iniciativas que vocês estão conseguindo superar esses desafios para levar condição digna de vida para essas populações que estão nessa região, com acesso à saúde, educação, a transporte e à alimentação, enfim. Tá. Bom, primeiramente, eu acho um pouco ambicioso demais nós depositarmos em empreendimentos e projetos do setor privado e de organizações não governamentais ou de grupos de produtores a responsabilidade de se resolver questões tão estruturais como saúde, educação, segurança, que realmente são bastante problemáticas na região. Hoje, a região que tem os piores índices ou indicadores sociais do país é a região norte. Então, nós precisamos de uma atenção maior do nosso governo para vamos dizer assim, essa primeira camada de investimento em infraestrutura e desenvolvimento social, mas temos sim algumas empresas que nós investimos, né? A MAS o IDESAN é uma organização sem fins lucrativos que atua para estruturar, né, negócios de produção sustentável e conservação de floresta, mas a MAS, que é a aceleradora de impacto que nós lançamos recentemente, ela busca basicamente empreendimentos, startups que tenham esse propósito de crescer ou de gerar soluções para desenvolver economicamente a região, mas também endereçar seus problemas sociais e ambientais. Alguns exemplos, né, de iniciativas que estão dando muito certo. Tem uma startup que nós investimos, que atua na área de logística e logística fluvial. Praticamente o apelido carinhoso que nós damos é um Uber fluvial. É uma empresa de transportes, mas que não tem nenhum veículo, nenhuma embarcação na sua frota. Eles basicamente têm tecnologia que permite conectar embarcações e vender espaços nos portos-navios ou assentos para quando o transporte for de passageiros, e com isso reduzir bastante o custo de acesso e a qualidade, né, do serviço prestado no transporte de cargas e passageiros em nível fluvial. Tem uma outra empresa bastante promissora também, que está desenvolvendo sistema de produção de óleo com
a macaúba, que é uma espécie nativa, né? Teoricamente concorrente do dendê ou do óleo de palma, mas que o faz consorciando com pastagem. Então, consegue ocupar um segundo andar numa pastagem, mantém a produtividade pecuária, mas sequestra carbono com essa espécie e gera mais renda para o produtor e gera mais benefícios para a biodiversidade e para o clima, uma vez que está sequestrando e vendendo o crédito de carbono que é gerado com reflorestamento. Então, são vários projetos como esse. Tem projeto com café em agrofloresta, com produção de pescados, com turismo, com produção de superalimentos à base de plantas. Então, acho que é por aí que nós vamos, trabalhando com iniciativas extremamente inovadoras, que estão agora desvendando, né, estão na fronteira do conhecimento. Sem dúvida, sem parceria com o poder público, é um objetivo muito difícil de ser alcançado. Mas você cita já alguns programas, algumas ações que envolvem aí a produção, né, sustentável naquela região e que pode oferecer alternativas. Hoje, para o desenvolvimento desses projetos, quais são os principais obstáculos, as principais dificuldades que são enfrentadas na região, Mariano? Bem, os primeiros são os enfrentados por qualquer tipo de empreendimento que atua na região amazônica, né? Então, você já até mesmo citou, a logística é mais cara, a comunicação é limitada, você não tem internet 4G, né, em uma grande parte da região. Então, implementar qualquer tipo de inovação que nós vemos hoje sendo implementada em startups do agro, por exemplo, em sistemas de produção agropecuária de alta tecnologia, alta eficiência, nas regiões sudeste, centro-oeste ou até mesmo nordeste do Brasil, é impossível na região porque você não tem cobertura de celular. Recursos humanos, é mais difícil também você atrair mão de obra qualificada para determinadas regiões mais isoladas da Amazônia. Então, além dessa primeira camada, vamos dizer assim, existem ainda desafios muito intrínsecos da região, como, por exemplo, o altíssimo nível de informalidade e irregularidade nas atividades econômicas, né? Então, emissão de nota fiscal, muitos fornecedores não têm, né, regularidade fiscal. Então, para uma empresa que quer ter compliance e comprar, por exemplo, açaí de uma comunidade, às vezes não consegue emitir uma nota fiscal. Então, isso é uma dificuldade que a região enfrenta bastante. A ilegalidade também, né? Você tem como temos visto aí constantemente nas notícias, você tem uma presença muito grande hoje de atividades ilegais, como garimpo, tráfico de drogas, grilagem e ocupação ilegal de terras, extração madeireira. Então, isso cria um nível de violência em determinadas regiões que inibe uma atividade econômica legal. A gente costuma dizer que é mais difícil você produzir de forma legal, 100% regularizada, e mais caro, do que você produzir de forma ilegal. Então, quem opera na ilegalidade acaba competindo de forma desleal com empreendedores que queiram fazer tudo direitinho. E nosso desafio é conseguir romper esse desafio, dando mais competitividade para esses bons negócios que geram renda e emprego para a população, mas pagam impostos e, né, conservam a floresta. Essa atuação de entidades como o IDESAN e a MAS, você acredita que teria necessidade de algum tipo de nova regulamentação que poderia favorecer a criação de algum tipo de incentivo para a atuação desses projetos ali na Amazônia, Mariano? Olha, sem dúvida, né? Incentivo fiscal que hoje já é concedido, por exemplo, pela indústria automotiva no Brasil, ou até mesmo, né, para as indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, ele poderia estar sendo direcionado para esses pequenos negócios de agricultura, pecuária e até mesmo extrativismo florestal. E não se tem. Isso é algo que seria muito bem-vindo. Mas eu acredito, Marcelo, que
isso ajudaria, mas eu acho que a nossa maior alavanca, o que eu acredito que atrairia realmente uma nova leva de empreendedores inovadores e ousados, que é necessário para promover essa transformação econômica, o que mais faria a diferença seria realmente uma orientação do capital. Hoje, bancos e fundos de investimento estão muito pouco dispostos a correr riscos e investir em atividades inovadoras. Eu costumo dizer que o pirarucu, que é produzido na Amazônia, ele deveria conseguir competir com o salmão que vem do Chile, que é hoje um produto, né, de exportação do Chile de altíssima competitividade global, inclusive até na Europa. E nós temos plena capacidade de fazer isso, como já fizemos no passado com a nossa indústria de aeronáutica. A Embraer, por exemplo, foi construída com uma tomada de decisão firme do governo de construir uma empresa competitiva de produção de aviões. E fizemos. Não faltam bons cérebros, não faltam bons empreendedores e pesquisadores no Brasil, mas eles têm que estar orientados a produzir algo nessa linha. Assim fizemos também com a nossa indústria de papel e celulose, ou com a indústria de cana-de-açúcar. São indústrias no Brasil que competem em eficiência com qualquer país do mundo. A gente poderia tomar essa decisão e fazer o mesmo com açaí, com pirarucu, ou até mesmo com castanha do Pará, que é uma castanha que também tem excelentes qualidades nutricionais, mas que, por conta de ter baixo investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, não compete nem mesmo uma castanha de caju que vem do Nordeste. Esse ponto é realmente fundamental, porque quem já teve a oportunidade de circular pela Amazônia, pelo Nordeste, que não é muito distante, pelo menos bem menos distante que o sul do Brasil, né? Que é um país de dimensão continental, a gente encontra salmão que vem do Chile, salmão que vem da Europa, salmão que vem do outro lado do mundo, aí na região que poderia ser abastecida por esses peixes tão maravilhosos e incríveis como o pirarucu, tucunaré, enfim, há uma gama aí, uma variedade muito interessante, ainda muito mal explorada. Programas desse tipo, com a criação de linhas de fomento, desde que respeitado, claro, todos os preceitos de sustentabilidade, seriam uma saída para integrar a produção sustentável com essa população, com essa força de trabalho que tem aí na região, né, Mariano? Sem dúvida, Marcelo, e não só esses, vamos dizer assim, produtos ainda pouco conhecidos pelos brasileiros e pelo mundo, até mesmo atividades convencionais, como a produção pecuária na região poderia ser feita de forma diferente, sem incentivar desmatamento, sequestrando carbono, aumentando a nossa eficiência de produção. Hoje, a maior parte das fazendas de produção pecuária na região são de baixíssima produtividade, a produção de soja, de grãos, sistemas agroflorestais para a produção de café, de cacau. O cacau é uma outra cultura extremamente produtora, que vem ganhando espaço. Então, com um pouco mais de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, tenho certeza que nós daríamos, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, coisa de 5 anos, um salto em competitividade incrível, porque o mundo inteiro quer consumir a Amazônia. Você perguntar hoje para um estrangeiro qual é a primeira coisa que vem na cabeça quando se fala do Brasil, ele vai responder uma das três: ou é Amazônia, ou é futebol, ou é carnaval. Então, nós temos aqui já, naturalmente, uma marca do Brasil extremamente vendável que nós não estamos aproveitando. Pelo contrário, né? Infelizmente, a gente aproveita ela negativamente. Hoje, quando o mundo fala da Amazônia, infelizmente fala apontando para o Brasil, como se nós não estivéssemos conseguindo, e de fato não estamos, cuidar e produzir riqueza na região sem gerar devastação. Sem dúvida, aí se misturam questões comerciais, ideológicas e sustentáveis mesmo, de um país que ainda não conseguiu fechar essa equação, especialmente com relação à conservação aí na Amazônia. Mas esse exemplo aí do nível técnico de eficiência da produção
ainda muito baixo, tem aí uma oportunidade muito grande, né, Mariano? Porque você pode integrar e projetos que são muito interessantes de integração pecuária, lavoura, floresta, ou às vezes só a lavoura e a floresta mesmo, né? Já com cultivares nativos aí da região. A adaptação do café é fantástica, o cacau é outra atividade muito importante, com um bom potencial na Amazônia, as castanhas, como você já citou. Hoje o Brasil tem produção de castanha do Brasil menor que a Bolívia, né? Que é o maior produtor hoje do mundo de um produto que leva, inclusive, a marca Brasil, né, Mariano? Exatamente. De novo, eu acho que nós precisamos parar de olhar para a Amazônia apenas com penitência ou com sentimento de já foi chamado até de inferno verde, mas sim olhar com uma visão um pouco mais ambiciosa, de longo prazo, porque ela acho que é a nossa grande oportunidade de nos tornarmos extremamente competitivos, de novo, na economia global no século XXI. A capacidade que nós temos de gerar riqueza a partir da Amazônia é enorme. Basta nós tomarmos uma decisão coerente, certa e investir. O que está faltando é investimento. Mariano, a gente já está chegando ao final do nosso tempo aqui, mas só para encerrar, é possível aproveitar essa onda que está chegando aí com o mercado de créditos de carbono numa região tão rica desse ponto de vista de balanço de carbono, para que a gente financie projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia? Como é que vocês estão olhando para essa questão? É possível, sim, e já está acontecendo. Sem dúvida, o mercado de crédito de carbono, que cresceu incrivelmente nos últimos 2 anos, mobilizado especialmente por uma pressão da sociedade e investidores nas grandes empresas nacionais e globais, tem gerado uma demanda enorme por créditos, né? Ou seja, ações que venham a reduzir a emissão de carbono ou sequestrar carbono da atmosfera através de reflorestamento. E aí, como a maior parte das emissões do Brasil vem da região amazônica, acaba sendo a nossa região com maior potencial de geração de créditos. E é algo que já está acontecendo. Então, já existem projetos muito interessantes. Nós mesmos temos um projeto que faz o reflorestamento de áreas de pastagens degradadas no sul do Amazonas, na região de Apuí, em especial, e está gerando renda para produtores rurais e muito mais renda que a pecuária, por exemplo, né? Como eu disse, uma pecuária de baixa produtividade, hoje remunera o pecuarista de corte nessa região em torno de R$600 a R$800 por hectare ano. Nós estamos conseguindo gerar de receita com a produção de café orgânico certificado para agricultores em torno de R$7.000 até R$8.000 por hectare ano. Então, chega a ser 10 vezes mais rentável do que a produção pecuária extensiva. E isso só é possível porque, além do crédito de carbono, além do café, nós vendemos o crédito de carbono justamente para poder implementar essas práticas de produção mais sustentável que agregam muito valor ao produto. O café orgânico hoje consegue um preço no mercado muito maior do que o café convencional. Estamos falando de café robusta, que é a espécie produzida na Amazônia, que no mercado internacional, historicamente, sempre foi desvalorizado em relação ao arábica. Isso já está mudando. Mas o ponto aqui não seria possível nós conseguirmos implementar esses sistemas de produção não fosse o crédito de carbono financiar, basicamente, a implantação das áreas e assistência técnica e o processo de certificação do café. Quem já provou o café robusto amazônico, como eu, por exemplo, sabe muito bem o que você está falando e é uma delícia esse café. Quero terminar aqui fazendo um brinde com esse café aí, robusto amazônico. Muito obrigado pela participação aqui no É Tempo de Amazônia, Mariano. Eu que agradeço, Marcelo. Um brinde com um café robusto amazônico e espero a gente se encontrar de novo em breve. Eu deixo aqui um convite para a gente voltar a se falar mais para frente e detalhar novos projetos, novos programas, já aí com uma linha traçada bem diferente do que a gente vive hoje. Muito obrigado, viu, Mariano?
É isso aí. Um grande abraço, um abraço também a você que está acompanhando o É Tempo de Amazônia aqui pelo canal AgroMais. Nós temos sempre um encontro marcado todas as semanas. Até a semana que vem. Até lá, obrigado.